Boa noite. Começando aqui a nossa live de quarta-feira, no mês de setembro, que é um mês chegada da primavera, é um mês colorido, que seja um mês de todas as cores, que o mês de setembro não seja só amarelo, mas seja azul, vermelho, rosa, verde, enfim, seja possível que a gente tenha todas as cores nesse mês de setembro. Eu vim falar aqui com vocês hoje, a gente tem nesse canal aqui esse compromisso da gente falar sobre comunicação, sobre relacionamentos, e depois de ouvir muitos questionamentos a respeito da comunicação no ambiente de trabalho, como eu falo muito da cultura de paz, outro dia, não faz muito tempo, alguém me perguntou se era possível ter paz no ambiente de trabalho. Será que é possível ter paz no ambiente de trabalho? E aí a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa era qual era a primeira palavra que vinha à cabeça dela quando ela pensava no ambiente de trabalho dela. E aí eu não sei exatamente qual foi a primeira palavra que ela pensou, mas ela nem respondeu qual foi essa primeira palavra, falou assim: "Ah, deixa para lá". Então, uma das coisas que a gente vai trazendo para a reflexão, para nos tornarmos conscientes, é que paz no ambiente de trabalho, ou em qualquer ambiente que seja, não significa que a gente não vai ter problemas, não significa que a gente não vai enfrentar conflitos, desafios. Boa noite para quem está chegando. Vai mandando aí para as pessoas que você acha que também podem ser beneficiadas. A gente vai falar então, baseado nessa pergunta, né? É possível ter paz no ambiente de trabalho? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode aprender, né, e refletir, tornar consciente, é exatamente isso. Não necessariamente a paz no ambiente de trabalho significa não ter confusão, não ter conflito, não ter atritos, né? Muitas vezes a gente diverge de outras pessoas, opiniões, processos de trabalho, enfim. Às vezes a gente não tem tanta afinidade com as pessoas que estão ali com a gente. Então a paz, ela não pode ser confundida com essa situação, né? Que é um ambiente calmo, zen. Porque muitos ambientes, e eu conheço alguns ambientes, eles são ambientes que são conflituosos, são muitas vezes barulhentos. É claro que isso trazem, né, e são elementos que muitas vezes nos desequilibram emocionalmente, mas não está diretamente relacionado a essa construção da paz no ambiente de trabalho. Então, não sei qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você pensa sobre o seu ambiente de trabalho, mas acho que é um bom exercício para a gente fazer, né? Qual é a primeira palavra que vem quando você pensa no seu ambiente de trabalho? E aí existem várias pesquisas sobre ambiente de trabalho, mundo corporativo, que falam sobre a satisfação das pessoas com o seu trabalho. Né? Em uma das pesquisas mostrou que mais de 60% das pessoas já pensaram em sair do ambiente de trabalho, saírem daquele trabalho porque estavam vivendo num ambiente tóxico. Então, não era uma questão de salário, não era uma questão, às vezes, de cargo, né, status, mas sim por conta do ambiente, né, desse clima do ambiente de trabalho. Então, mais de 60% significa que a cada 10 pessoas, 6 estão pensando em sair do seu ambiente de trabalho, em pedir demissão ou em mudar de trabalho. Então, é um número alto, se a gente for pensar que o trabalho é algo que a gente vai, na maioria das vezes, né, sai de casa, ou mesmo quem trabalha de casa, faz todos os dias. E a construção da nossa vida, né, do nosso ser no mundo, né, da nossa existência, ela está baseada naquilo que a gente faz todos os dias. Então, a questão de termos ambientes de trabalho que sejam saudáveis, que é o oposto do ambiente tóxico de trabalho, onde a gente não consegue desempenhar o nosso melhor papel, nem ser a nossa melhor versão, porque por alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês, e desejo que isso que sirva para você no seu ambiente de trabalho e que alguma das coisas que eu falar aqui você já consiga, inclusive, implementar amanhã no seu dia, com a sua equipe, com quem você se relaciona todos os dias no seu trabalho. Então, tem alguns elementos que são importantes a gente considerar, que são os elementos que dão base para a gente criar, então, um ambiente de trabalho que tenha
paz, né? Que tenha a cultura de paz. Um ambiente de trabalho que seja leve, harmonioso, ele precisa ter alguns elementos que eu vou falar aqui agora. Um deles é a segurança emocional. Segurança emocional é um ambiente que a gente, dentro da segurança emocional, tem outros elementos que compõem para que a gente consiga alcançar essa segurança emocional. Mas basicamente, né, porque aqui a gente não tem tempo de destrinchar todos os elementos, mas basicamente a gente precisa olhar para a estrutura de trabalho, a gente precisa olhar para a confiança ou confiabilidade entre os membros, a gente precisa olhar para as questões de impacto do trabalho, ou seja, os trabalhadores conseguem enxergar o impacto do seu trabalho, né, no seu resultado final. Então, e a segurança nas conversas, ou seja, o respeito na comunicação. Então, uma comunicação clara, objetiva, sem segundas intenções, e uma comunicação compassiva, que seria o oposto da comunicação violenta. Então, esses elementos compõem a segurança emocional, que são um dos fatores que fazem com que a gente desenvolva um ambiente de trabalho de paz, né? Seguros e que sejam capazes de fazer com que a gente que sai para trabalhar, né, se sinta pleno, satisfeito fazendo aquilo que a gente faz. Independente da função, do cargo ou da situação em que a pessoa se encontra naquele trabalho. Claro, respeitada todas as legislações, estou falando de trabalhos onde a gente tenha o respeito, né? E minimamente pelas relações trabalhistas. Então, isso também é fundamental, né? Claro que se a gente tiver situações em que trabalho não respeitam as legislações, aí já é outro assunto para outra live. Mas então, dentro ainda, né, dessa construção da cultura de paz dentro do ambiente de trabalho, além da segurança emocional, a gente vai precisar ter respeito nas relações, independente dos cargos que as pessoas ocupam. Então, independente da hierarquia, porque também é uma coisa muito comum que algumas pessoas nos ambientes de trabalho se comportam completamente de forma agressiva ou violenta, muitas vezes, desrespeitosas, dependendo do cargo que ocupa. Então, eu já ouvi muitas histórias indo nas empresas, nas instituições, conversando com funcionários de diversas áreas, e principalmente lideranças que falam: Lídia, mas ele era um ótimo funcionário, super colaborativo, gentil, foi só ele mudar de cargo que a cabeça virou. Então, a impressão que dá quando a gente fala isso logo de cara é que essa pessoa já era daquele jeito, só que ela se comportava de uma outra forma para atingir aquele objetivo, né? Ou seja, da promoção ou do cargo superior que ela tinha. Esse é um ponto de vista e é o primeiro, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Mas, de acordo com o que a gente estuda, e eu falo aqui, né, da comunicação não violenta, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, é comum que alguém que tinha uma relação leve com o trabalho, com os colegas de trabalho, e assume uma posição de liderança, ela passe a entender aquilo como uma responsabilidade da qual ela não pode de jeito nenhum falhar ou errar. Então, ela começa a adotar outros comportamentos que vão fazer com que para as outras pessoas pareçam que ela não é mais aquela pessoa que ela era antes. E muitas vezes ela é, mas ela ainda está se encontrando naquela função ou naquele cargo, naquela promoção. E muitas vezes sem apoios. Muitas pessoas com quem eu falo, muitos dos meus alunos também, se tornaram líderes sem terem habilidades desenvolvidas para a liderança. São excelentes profissionais tecnicamente, mas quando assumem um cargo de liderança, tem que aprender muitas outras coisas. Porque aquilo que levou ela até aquele cargo é importante, né, é fundamental, mas não vai servir para fazer com que ela também cresça, né, como profissional e como pessoa para aquele segundo cargo que ela está. Então, muita gente fica muito perdido nessa relação da liderança, por exemplo, é um exemplo que eu trabalho bastante, e aí fica parecendo para os colegas de trabalho que é uma pessoa, né, mau caráter, que quando não tinha aquele posto, né, aquele cargo, aquela função, eita, caiu esse trem aqui, ela tinha mais respeito pelos colegas. Na verdade, ela está vivendo sob tensão porque não possui as ferramentas corretas, né, para lidar com as pressões que ela tem agora no novo cargo que ela exerce.
Então é importantíssimo para criar um ambiente de trabalho, né, que a gente possa dizer que tem uma cultura de paz, que se estabelece dentro da cultura de paz, a gente precisa pensar, inclusive, em como habilitar, em como se habilitar para assumir cargos de liderança, para ter outras pessoas sobre sua responsabilidade, porque não é algo que, nossa, ela é líder nata. Então, até essa questão da liderança nata, que a pessoa nasce para ser líder, às vezes ela nasce para ter iniciativa, ela nasce para ter ideias, ela nasce para ser uma pessoa que executa, mas ela não tem necessariamente habilidades de comunicação, habilidades de gestão emocional, de como criar um ambiente de trabalho baseado na cultura de paz, por exemplo. E aí ela acaba repetindo padrões que ela já viu, né, que ela já viveu, que ela já viu outras pessoas exercendo, e tendo, né, uma coisa que ainda é um agravante, tendo como modelo, muitas vezes, lideranças que foram extremamente tóxicas em algum momento. Então ela olha para aquela pessoa lá que já foi um líder dela e fala assim, não, ele era assim, mas ele dava resultado. Ele entregava, olha só o que ele fez, olha o que ele executou. Então, fica com aquela sensação de que precisa reproduzir aquele mesmo comportamento. Então, uma coisa que a gente precisa para criar o ambiente de paz no ambiente de trabalho é a gente então ter essa segurança emocional, onde a gente pode confiar nas pessoas e onde os sentimentos são importantes, validados. Então a pessoa é o inteiro, né? Ela é multidimensional, ela é física, biológica, mental, psíquica, espiritual, ela é um ser completo. E a segunda coisa é esse respeito nas relações, e inclusive aqui nessa parte do respeito eu incluo isso que eu acabei de dizer, que é a importância da gente olhar para as lideranças sempre também com essa visão, com essa organização e planejamento de habilitar essas pessoas, ou se a gente ocupa esses cargos, da gente se habilitar para conseguir ocupar a liderança de uma forma compassiva, né? Sem reproduzir padrões de agressividade ou de violência, ou ainda tornar um ambiente tóxico, porque você acaba, pela pressão, né, tendo comportamentos muito controladores, autoritários e muitas vezes, em várias ocasiões, agressivos também. Um outro fator que é importante nessa construção da cultura de paz nos ambientes é a gente poder ter a abertura para o diálogo, porque também não é comum, eu não sei você, mas eu, quando estive em situação de liderança, quando estive gestora de serviços, ou tinha uma equipe para lidar com ela, tinha uma coisa que eu nunca gostei muito, continuo não gostando, talvez um dia na vida eu possa rever isso, porque a gente sempre muda, né? Que são as reuniões. Então, reuniões que podem ser explicitadas ou descritas num e-mail não precisaria ser uma reunião. Reuniões que não permitem que as pessoas se expressem, ou expressem as suas visões, expressem as suas ideias, expressem seus desafios, suas dificuldades, para mim também não deveriam existir. A gente criaria um memorando, né, uma nota, e dispararia para as pessoas que têm a ver com aquele assunto. No ambiente de trabalho, isso se resolveria. Mas muitas vezes acontece de a gente ser convocado ou convocar uma reunião onde você só vai expor e você não vai ouvir. Então, outro elemento fundamental para a criação de um ambiente de trabalho que seja saudável, pensando no estabelecimento de uma cultura de paz, ele precisa ter abertura para o diálogo. E muitas vezes esses espaços não estão só dentro de reuniões, é claro que não. Mas se você convocar uma reunião, ou se você estiver numa reunião em que você não pode falar nenhuma única palavra, em que as suas ideias não são ouvidas, aquilo que você fala não é importante, então talvez essa reunião não precisasse existir. Mas isso é uma opinião individual minha, tá? Pensando somente na construção da cultura de paz, a gente precisaria estabelecer momentos em que o diálogo ele possa acontecer, em que a gente tenha um desafio, um problema, um conflito, e as partes envolvidas possam falar de forma segura sobre as suas necessidades ou sobre suas impressões sobre aquela situação. E seguro significa que eu posso falar sem medo de ser retaliada, punida,
ridicularizada ou minimizada, enfim. Então, esse outro fator que é fundamental. Ainda uma outra coisa que precisa estar claro quando a gente tem um ambiente de trabalho e a gente quer melhorar a nossa relação com as pessoas com quem a gente trabalha, é a gente ter muito claro ou começar a construir clareza das expectativas. Então, por exemplo, por um tempo eu estive numa equipe e eu era responsável por algumas pessoas, e nessa equipe, as pessoas que estavam, né, sob minha responsabilidade, quando eu cheguei, elas me falavam muito isso. Lídia, eu não sei o que a empresa espera de mim, então eu tô sempre com medo, tô sempre com receio, né? Tô sempre, não sei se estou fazendo certo, não sei se estou fazendo errado, o que é esperado de mim? Então essa é uma outra coisa que a gente acha que é óbvio, e eu já falei aqui várias vezes nesse canal, que o óbvio não existe, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma determinada função e ela tem atribuições que são inerentes àquela função que ela exerce, àquele cargo, e isso está descrito, esse é o primeiro norte para onde essa pessoa tem que ir, né? Para onde ela tem que olhar. Mas é comum, tá? Não estranhe, é comum que muitas vezes essas descrições não existem. Então você contrata um profissional porque ele tem uma competência técnica, seja qual for, e você espera que ele saiba exatamente tudo o que ele tem que fazer só porque ele tem essa competência técnica. E é claro que, tecnicamente, ele deve saber exercer a sua atividade, mas como e o que é esperado dele dentro daquela nova instituição onde ele está, isso tem que ser desenvolvido com os seus gestores, né? Primeiro os seus imediatos, enfim, isso precisa ser desenvolvido. E é muito comum que o ambiente comece a se tornar cada vez mais conflituoso, desorganizado e, por fim, tóxico, quando as pessoas não sabem exatamente quais são as expectativas que ela precisa atingir, né? Não se sabe o que espera delas. Então, outra coisa que é um erro muito comum de gestão é você imaginar que a única expectativa que aquela pessoa precisa ter é a meta que ela precisa alcançar. Então, ela precisa alcançar determinado número de processos, ela tem que fazer tantos procedimentos, ou ela tem que atender pessoas, ou ela tem que gerenciar projetos, enfim, ela tem que fazer tantas coisas. Então, a gente vai lá e quantifica o trabalho da pessoa. E aí a gente passa a achar que o fato dela ter uma quantificação a ser entregada é a expectativa que ela precisa alcançar. Só que muitas vezes, de novo, né, não basta ter lá descrito, você precisa fazer 200 dessas coisas, ou 100, ou 50, enfim. Você precisa digitar tantos documentos, você tem uma meta ali de quantidade. Mas como essa pessoa executa, o que é esperado, qual é o tipo de comportamento que ela deve ter com a pessoa para quem ela executa a função, para os colegas, né, para quem ela é interdependente essa relação. Então, é fundamental para a criação, né, de cultura, para que a gente tenha uma cultura de fato implementada de paz, que as expectativas sejam claras, né? Da mesma forma, né, em todas as vias, então de cima para baixo, de baixo para cima, então do funcionário para os seus líderes, dos líderes para os seus funcionários, porque isso, quando aí a gente junta esse combo. Se eu tenho segurança emocional, se eu tenho respeito nas relações, se eu sou uma pessoa que me habilito, né, estou em constante habilitação, capacitação para lidar com as situações em que eu ainda não tenho ferramentas e habilidades, se eu tenho espaço de abertura para diálogo, e se eu tenho clareza nas expectativas, qual é, né, a lógica, qual é logicamente o resultado que a gente vai alcançar? Claramente né, claramente, e se não for claro ainda, vou deixar aqui que isso é claro, se você tem esses elementos, se existe uma preocupação, um investimento de energia, de dinheiro, de tempo, para organizar esses fatores que eu acabei de falar, a gente vai ter o resultado de cultura de paz, minimamente de um ambiente saudável para o trabalho. Então, o ambiente saudável para o trabalho, ele precisa de tempo para acontecer, ele precisa de investimento, às vezes é de dinheiro mesmo, né, de habilitar as pessoas, de treinar, de desenvolver novas ferramentas, de apresentar outras formas,
e ele precisa de energia, ou seja, precisa de desejo, precisa de vontade, precisa que a gente tenha esse GPS, né, esse guia que vai dizer, olha, eu investindo meu tempo, energia e dinheiro, eu vou alcançar um ambiente de trabalho saudável. Então isso é fundamental, né, para acontecer. E assim como a gente tem os elementos, né, que favorecem a cultura de paz no ambiente de trabalho, a gente também tem, e talvez isso seja muito mais claro para você que trabalha e talvez já tenha visto, ou sentido, ou vivido, ou está vendo, ou está vivendo, ou está sentindo no seu ambiente de trabalho, que são os elementos que destroem a paz no ambiente de trabalho. Então, é o oposto de tudo que eu disse? Basicamente. Então, o que seria o contrário, né, do que eu falei na primeira parte. Mas eu vou detalhar aqui para vocês os elementos, não dá para entrar profundamente em cada um desses tópicos, mas é importante que eu vou deixar registrado aqui para você que é líder, para você que tem equipe, para você que trabalha, para você repensar também as suas atividades. E se o seu desejo, né, porque quem me acompanha aqui, muito provavelmente tem interesse em viver uma cultura de paz na vida, né, no trabalho, no cotidiano, enfim. Então, o que prejudicam, destrói completamente a paz? A primeira delas é a fala, a comunicação, são as palavras mesmo que eu emito, que são palavras agressivas, palavras julgadoras, palavras preconceituosas, que você pode dizer, nossa, mas isso não existe mais, Lid, e existe. A gente fala muito de preconceitos, né, estruturais, ou seja, estão tão arraigados que muitas vezes a gente nem percebe. Então, o que seria o oposto a esse tipo de fala, né? Então, se isso é uma cultura dentro da empresa, uma cultura agressiva da fala, né, e da comunicação, então, inclusive a comunicação escrita, a comunicação não verbal, que ela também é importante, é a gente trabalhar, então, o antídoto seria a gente trabalhar com o letramento, né, da gente aprender a como ter falas não agressivas, ou seja, falas compassivas, falas conscientes, falas que busquem a cultura de paz, né, necessariamente buscando a cultura de paz. Então, isso é um elemento que destrói a cultura de paz, se a gente permite que as pessoas no trabalho tenham com as outras relações e comunicação agressiva, preconceituosa, seja do tipo que for. E aí, junto nessa parte, eu já entro com as falas julgadoras, né? Aquilo que julga, que não escuta, ou seja, falta de escuta, então eu não escuto, eu não entendo as necessidades daquelas pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente, né? E aí eu julgo os comportamentos que ela tem. Como aquele que eu já contei para vocês, né, que é muito comum eu ouvir isso, daquela pessoa que era um ótimo funcionário, colaborador, sempre gentil, e aí se tornou chefe e ficou insuportável. Então, a primeira coisa que a gente faz ao olhar para essa pessoa é julgar, dizendo, é mau caráter, já era assim, a gente que não viu, enganou todo mundo. E, na verdade, o que ele tá, muitas vezes, tá? Não estou dizendo que não existam outros comportamentos, mas em geral, quando eu vou conversar com essas pessoas, o que eu mais encontro é isso. Eu tenho muito medo de errar, eu tenho medo de perder esse posto, eu tenho medo de não ter autoridade, eu tenho medo que achem que eu não tenho capacidade para estar nessa posição. Então, quando a gente julga outra pessoa, a gente perde a oportunidade de se conectar, porque a gente se afasta. Então, o que mais acontece nesse ambiente é quando essa pessoa que está sendo julgada, ela percebe esse julgamento, ela começa a se afastar. E aí, se o julgamento é algo que está disseminado no ambiente de trabalho, assim como as fofocas, o que acontece é o afastamento das pessoas. Fala, não vou ficar mais perto de ninguém porque eu não posso confiar. Lembra? Foi uma das primeiras coisas que eu disse lá, que são fundamentais para segurança emocional no ambiente de trabalho, né? Essa estrutura, como é que a gente organiza o processo de trabalho, como é que é a nossa comunicação, como é que é a confiança. Uma outra coisa que destrói o ambiente de trabalho, então já falei, né, seria o oposto, é a gente ter poucas oportunidades de falar mesmo sobre as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas sugestões,
Ou seja, não existe uma fala que colabore entre as pessoas desse ambiente de trabalho, mas existe sempre alguém que dá uma ordem e não permite que ninguém conteste ou pense de outras formas e exige que a coisa seja feita exatamente daquele jeito. E isso é possível de acontecer? É possível. Eu sempre falo assim, para toda exceção existe uma regra, né? Ou o contrário. Mas existem algumas regras e alguns processos de trabalho que a gente não tem possibilidade de abertura e de fazer de formas diferentes para que a gente não caia num erro processual. Então, por exemplo, numa aeronave, né? De repente, o comissário de bordo fala: não vou executar esse procedimento de fechamento das portas e vamos viajar assim mesmo. Põe todo mundo para dentro do avião e fala: não, eu não concordo, o chefe falou isso, mas não vou fazer. O que ele está fazendo? Colocando todo mundo em risco, inclusive a própria vida. Então, existem regras que são de segurança, e seja ela segurança física, segurança emocional, segurança biológica, né? Eu sou enfermeira, acho que a maioria de vocês sabem já. Então, tem regras, né, de biossegurança, por exemplo, que a gente não pode... eu não concordo. Então eu não concordo que precisa lavar as mãos antes de executar um procedimento no paciente, porque eu já estou colocando a luva, então não preciso lavar as mãos. Eu não concordo que o paciente que tem a dor receba uma medicação. Poxa vida, né? Tem coisas que a gente não rompe, não muda. Depois, num processo, como é feito, de repente tem um jeito que a gente possa fazer diferente, até pode acontecer. Como as regras, por exemplo, de segurança do paciente, as regras de segurança na aviação, as regras de segurança no aeroporto, as regras de segurança onde você trabalha, não sei com que você trabalha, mas existem regras que não podem ser violadas, elas precisam ser seguidas porque elas já são consolidadas e trazem segurança para todo mundo. Agora, quando a gente não pode nunca pensar diferente, quando a gente não pode sugerir formas diferentes de fazer a mesma coisa, quando a gente não consegue ter espaço, então a gente tem uma liderança que é autoritária, que cumpra-se, e a gente não consegue, inclusive, perceber o sentido daquelas regras, isso é algo que destrói a paz. Então, se no seu ambiente de trabalho você percebe poucas oportunidades de dialogar, de sugerir, de melhorar, inclusive, né? Porque parte do que a gente faz no dia a dia, pelo menos eu acredito muito nisso, é que a gente consiga melhorar o nosso ambiente, melhorar aquilo que a gente faz, melhorar a entrega para quem a gente faz, o que a gente faz, enfim. Então, se a gente não tem esse espaço, em algum momento a gente vai começando a se esgotar emocionalmente, porque você investe e não tem retorno daquilo, você sempre está ali fazendo a mesma coisa e percebendo que poderia fazer de um jeito diferente, ou você, ou as pessoas que trabalham com você. Então, o fato da gente ter uma liderança que não ouve, que não valida, né, as outras ideias, impressões, sugestões do restante da equipe, é um elemento que leva para o ambiente tóxico de trabalho e, obviamente, para uma cultura violenta no ambiente de trabalho. Outro elemento importante, que eu estava até conversando esses dias, né, com a minha filha, explicando para ela como é que funciona isso, meu marido e eu falando sobre metas, né, atingimento de metas ou essa quantificação do trabalho, do resultado do trabalho pensado em alcançar metas, né, no alcance de metas, números, principalmente numéricas, que fazem com que as pessoas fiquem muitas vezes numa pressão de atingir aquelas metas, né? Que mesmo que o trabalho tenha um processo que ela gosta, que faz sentido para ela e que é parte do que ela faz, na verdade, né? É a essência do trabalho dela. Se o tempo todo existe uma cobrança, uma cobrança mesmo, para que aquilo seja cumprido de qualquer forma, não importa o que aconteça, isso vai criar um ambiente de trabalho, como se não tenha dúvida, tóxico, né? Um ambiente adoecido de trabalho, onde você olha para as pessoas e você percebe que as pessoas não estão bem, né? Assim, eu que trabalho nisso já há muitos anos e me aprofundando nas questões relacionadas à saúde emocional, facilmente percebo quando uma equipe inteira, né, ou muitas pessoas daquela equipe estão adoecidas. Então, são falas de menos-valia, são falas de que não faz a menor diferença, do jeito que tá, tanto faz o que tanto fez.
essa desmotivação, né, essa perda, né, do sentido do trabalho, isso é muito simples da gente enxergar. E muitas vezes, por que eu estou falando das metas? Porque elas vêm em muitas instituições, em muitas organizações, acompanhadas de uma competição. Então, inclusive, assim, qualquer cenário você consegue notar se existe uma competição nociva entre os membros, né, das equipes ou inclusive dentro da mesma equipe. Então, equipe de vendas, pessoas que trabalham em banco, pessoas de telemarketing, pessoas que trabalham, né, vendendo produtos, enfim, muitas vezes essa competição, né, porque vai ter o funcionário número 1 que bateu a meta e ele vai ganhar 3 chocolates a mais no Setembro Amarelo, né, para dizer que a vida dele importa, ele vai ganhar um chocolate a mais. Tô brincando aqui, né, trazendo só um pouquinho de leveza aqui pra gente, mas muitas vezes é isso, né, você precisa ser o mais, e a empresa faz isso, e o dispositivo dos processos de trabalho são esses, você precisa fazer mais, você precisa ser o primeiro, porque se você for o primeiro, o seu chocolate é diferente. Então, essa competição nociva como estrutura, com certeza cria um ambiente de trabalho adoecido, né, e violento. Então, essa já tá fácil de enxergar se você já passou por uma situação. E outra coisa, tem muitas pessoas que gostam da competição, que se alimentam nesse sentido de alcançar o objetivo, o resultado. Não é disso que eu estou falando. Da gente ter um objetivo claro, ter um resultado que a gente deseja alcançar, mas isso ser algo saudável, cooperativo, colaborativo, e não algo que causa disputa ou que separa pessoas, mas algo que une. Então, o que dentro disso aqui, que é o que a gente precisa alcançar, como é que a gente pode fazer isso juntos, né? Como é que a gente vai resolver essa situação juntos? Como é que a gente vai entregar isso? Onde todas as pessoas têm um valor, né, no seu trabalho, cada um compõe, porque eu sempre falo isso, em qualquer lugar que eu vou para dar treinamento, palestras, eu falo isso. Se você acha que tem alguém aqui que vale menos, que a função dela vale menos, essa função não deveria existir, essa pessoa não deveria existir. Como seria o seu dia de trabalho sem essa pessoa aqui? Como seria a sua vida se essa pessoa não estivesse aqui? Essa pessoa não a pessoa em si, né? Mas essa função que ela exerce aqui. Porque muitas vezes a gente julga que o trabalho do outro é menos importante do que o seu. O meu é o mais importante. Então, tudo tem que dar certo para o meu trabalho funcionar e eu julgo que o trabalho do outro não é tão importante. Então, em trabalhos em que cada um tem uma parte dentro do processo de trabalho, todas as partes são importantes. Todas os cargos, todas as funções exercidas devem ter a mesma importância. Não, por exemplo, nesse sentido, mas lead, um cirurgião é muito mais importante do que o porteiro. Depende, se você não tiver uma portaria organizada e um porteiro que saiba o que ele está fazendo, o cirurgião não consegue nem operar. Então, é nesse sentido, né, não do valor monetário de cada função, mas no valor em contribuir para que aquela atividade aconteça. Então, isso é fundamental. Então, ao invés da gente contribuir para uma competição nociva entre as pessoas, a gente vai contribuir para uma colaboração, para trabalhos em que as pessoas consigam perceber que a atividade dela contribui para outra e que a de outra pessoa contribui para a dela, e assim a gente vai tendo esse trabalho cooperativo e colaborativo. Porque nós, seres humanos, somos seres colaborativos, em essência, né? A gente sobreviveu, a humanidade sobreviveu até hoje porque a gente colaborou, né? Porque a gente foi cooperativo uns com os outros. Então, quanto mais a gente consegue exercer a colaboração no ambiente de trabalho, mais perto de ter um ambiente saudável a gente está. E aí, como em contraponto ao último lá, que é a clareza, né, de expectativas, a falta de clareza, né? E a falta desse alinhamento do que é importante para aquela instituição, para a gestão daquela instituição e para os trabalhadores. Qual que é o alinhamento, então, dos valores? Não é aqueles valores que as empresas costumam colocar para ter, né, missão, visão e valores, né, para os funcionários decorarem e, de repente, numa auditoria saberem recitar. Não, mas são os valores que aquele grupo de pessoas entrega, né,
ou é o resultado do trabalho, ou o próprio processo de trabalho tem. Quais são os valores que são importantes aqui? É importante a clareza, é importante a empatia, é importante a agilidade. Quais são os valores que são importantes aqui? O que é fundamental em essência, inclusive para quando eu vou trazer uma nova pessoa? Quando eu vou contratar uma nova pessoa, eu sei, né? Eu preciso saber, eu que já tive essa felicidade de aprender um pouquinho sobre né, esse processo de contratação, enfim, e perceber isso, né? O que faz você escolher entre um candidato ou outro, né? Esse alinhamento entre o que você precisa que a pessoa tenha para ela ser contratada e aí para isso eu preciso saber quais são os valores dessa instituição, o que se preza aqui, né? Quais são as condutas, os comportamentos, porque eu não posso avaliar apenas tecnicamente uma pessoa. Aliás, né? A maior parte das contratações são técnicas, né? São baseadas nos currículos técnicos de formação e poucos nos comportamentos. E a maioria das demissões são muito mais pelos comportamentos do que pela técnica, porque muitas vezes a pessoa, tecnicamente, naquela função que ela exerce, ela é ótima, mas ela tem péssimo relacionamento, ela é autoritária, ela é agressiva, ela contribui para um ambiente tóxico de trabalho, ela é abusiva, enfim, né, é assediadora. Tecnicamente é ótima, mas ela não tem condições de lidar com as outras pessoas naquele momento, se ela não tiver algum investimento para ela, né, de ferramentas, se ela não for conscientizada de que aquela conduta não é a conduta esperada. Então tem tudo isso. E muitas vezes a gente fala, mas eu não vou falar nada, senão vou perder um ótimo técnico. E muitas vezes eu falava isso, é melhor a gente ter um técnico mediano, que a gente consegue alcançar com ele ferramentas para que ele se torne um excelente técnico, mas ele tem uma boa base de estrutura, de comunicação, de relacionamento, de colaboração, porque isso leva muito mais tempo para a gente habilitar e treinar e capacitar essa pessoa do que tecnicamente. Então, muitas vezes a contratação pode ser de um técnico até mediano, mas que tenha habilidades de relacionamento, que hoje, né, as empresas aí chamam de soft skills. Então, nessas avaliações, por exemplo, para o trabalho e para a manutenção do trabalho, tanto para a contratação, para a manutenção, hoje eu de vez em quando olho o LinkedIn lá, posto lá também se você tem essa rede aí social do trabalho, e eu olho muito, né, as divulgações de vagas. É um show de horrores, assim, mas quando tem alguma séria, sempre tem lá capacidade de argumentação, comunicação assertiva, escuta qualificada, enfim. Já tem um pensamento dos recrutadores, vamos dizer assim, né, dos processos seletivos, para trazer já essas pessoas que tenham essas habilidades. É claro que tem um monte de gente que fala que tem tudo, né? Inglês nível hard e a pessoa sabe conjugar o verbo to be. Então, existem esses comportamentos também, às vezes, na necessidade exagerada, né, da sobrevivência, da manutenção da vida, acontecem essas coisas. Mas, enfim, já existe um caminho aí que a gente já está notando já faz bastante tempo, não é novo, dessa necessidade da gente ter pessoas que tenham mais qualificação e habilidades nessas tecnologias que a gente chama de tecnologia leve, né? Na relação, no comportamento, na comunicação, fundamental. Então, a pergunta inicial, né, do nosso encontro aqui: existe paz no ambiente de trabalho? É possível existir paz no ambiente de trabalho? Como é que é o seu ambiente de trabalho aí? Como é que, se você tivesse que resumir em uma palavra como é o seu ambiente de trabalho, que palavra seria essa? Eu desejo fortemente que sejam palavras da cultura de paz, palavras da colaboração, palavras da potência, né, da possibilidade da gente existir no trabalho com a garantia, né, de dignidade, respeito, com as necessidades humanas básicas ali garantidas. E, como eu falei, né, sugerindo então, para que, se a gente ainda não tem um trabalho que esteja no caminho da construção da cultura de paz, a gente faz o quê? Então, sai todo mundo pedindo demissão e aí fica sem pagar os boletos mês que vem? Eu recomendo que não seja assim. Mas que a gente seja esse agente transformador do nosso ambiente de trabalho, que a gente dê esses primeiros passos e que a gente tenha consciência desses pilares que fazem com que a gente comece a construir uma cultura
de paz no nosso ambiente. Então, a gente construindo o nosso microambiente, eu falo isso. Então, se meu microambiente aqui é na minha mesa, na minha sala, na hora que eu almoço com 2, 3 pessoas do trabalho, com quem eu consigo ter pares que vão fazer comigo essa cultura de ambiente de trabalho, isso também protege. Isso também é um fator de proteção para você se sustentar nesse ambiente até que ele se torne mais compassivo ou que vá nessa direção da cultura de paz. Então, os pilares fundamentais que você pode levar para o teu local de trabalho, ou se você é gestor, você é líder, você tem uma equipe, são focar nas questões relacionadas, né, naquelas estruturas que eu falei, naqueles fatores que eu falei de segurança emocional. Então, esses são os 3 pilares. Anota aí para você já mandar para o teu chefe, para o teu gestor, ou anota para você mesmo implementar com as suas equipes. Segurança emocional, né? Então, todos aqueles elementos da segurança emocional. A comunicação consciente, que eu gosto muito e trabalho, eu sou facilitadora desta forma de se comunicar, que é a comunicação não violenta, né? E a liderança compassiva, que é o quê? É um líder, né, que entende os elementos da cultura de paz, para que daí a gente consiga, entende e tenha a disponibilidade para implementar a cultura de paz e os processos de trabalho alinhados ao que a gente considera ambiente saudável, né? Hoje está, né, um furor, assim, deu uma diminuída, mas muita gente falando da nova lei, né, da NR01, que vai avaliar risco psicossocial, que vai avaliar essas questões do ambiente de trabalho, da segurança emocional, e muita gente entra em pânico, né? Muitos empresários, eu vejo também na rede social, sigo algumas empresas, né, pessoas que são empresários, e falam, vai sobrar de novo pro empresário ter que fazer isso, fazer aquilo, mas se a gente tem, né, ou para os líderes que seja, para a gestão, para os líderes, se a gente tem essa cultura bem estabelecida, se a gente sabe que esse é o guia, que esse é o GPS, se eu valorizo as pessoas que trabalham comigo, se eu remunero as pessoas de acordo com o que é adequado, se eu valorizo as necessidades humanas que essas pessoas têm dentro do ambiente de trabalho, se eu sigo as regras e as legislações do país em que eu estou, as regras vigentes, e se eu possibilito capacitação, atualização, treinamento dos meus funcionários, não tem por que a gente ter medo, né? A gente precisa, de fato, desejar que o nosso ambiente de trabalho seja o mais pacífico possível. E, de novo, como eu falei lá no começo, pacífico não significa que a gente não vai ter conflito, que a gente não tem barulho, né, que a gente não tem atrito, mas que a gente vai saber como lidar com conflitos, que a gente vai saber lidar quando existe uma pessoa que está mais com a energia, né, agressiva no ambiente de trabalho. O que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Eu sei o caminho que eu preciso chegar. Eu sei o caminho que eu preciso traçar para chegar até essa pessoa e para atender a necessidade dela. Então, isso é fundamental, né? Esses pilares da paz no trabalho são fundamentais para que a gente consiga ter ambientes de trabalho que sejam agradáveis de se ir, né, todos os dias, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, né, e a gente não sofra das síndromes tantas que a gente tem, né, síndrome do pânico, burnout, enfim, outros adoecimentos, outros transtornos emocionais, psíquicos, outras doenças como as doenças crônicas, né, que por pressão, estilo de vida, por pressão no trabalho, inclusive por essas questões de assédio, enfim, de sofrer, né, com um ambiente tóxico de trabalho, que a gente saiba como lidar com isso. Então, a NR01, para os gestores, para quem já trabalha olhando para isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E para quem é funcionário, para que serve isso? Para que você tenha alguma voz quando você sugerir, pedir, dar como ideia que os funcionários recebam capacitação, principalmente os líderes, porque precisa começar da liderança. Então, se você é líder ou se você tem um líder com quem você pode conversar, com quem você pode sugerir, que você já tem essa abertura, sugira que ele busque capacitação para a cultura de paz no ambiente de trabalho. E aí, muitas vezes, a gente fica esperando que venha do além, de alguém, do ministério, que venha do Ministério do Trabalho, e muitas vezes há ações e intervenções que a gente consegue fazer
entre nós mesmos, na liderança média, né? Não precisa ser lá na alta liderança. É claro que de lá, né, tem peso, tem investimento, tem olhar para isso, tem direcionamento, tem estratégia. Mas se não tiver, a gente pode construir de novo, né? No nosso micro universo, a gente também pode construir cultura de paz. Então, se eu posso, né, ter uma relação compassiva com o meu colega que senta do meu lado, que faz atividade ao longo do dia, ele é que passa a maior parte do tempo comigo, por que eu vou precisar esperar que algum chefe, alguém me ajude a fazer isso, né? Existem ferramentas fáceis que você não precisa. Nossa, Ligia, isso está parecendo muito complexo. Quanto tempo leva para uma pessoa conseguir entender o que é cultura de paz e implementar? E eu posso dizer tranquilamente, com base no que eu estudo e no que eu ensino, que em 3 meses uma pessoa consegue começar a entender o que é a comunicação não violenta, fazer exercícios pessoais sobre como utilizar a comunicação não violenta no seu cotidiano, no trabalho e na vida, e depois como levar isso para a equipe. Em 3 meses a pessoa é capaz de fazer uma mudança no seu ambiente de trabalho, de tóxico para saudável, com pequenas ações e com pequenas intervenções que podem ser inclusive individuais, né, até que elas se tornem coletivas e que aquilo que a gente aprende, a gente executa, consiga se transbordar para as pessoas ao nosso redor. E assim, não tem aquela frase, né? Gentileza gera gentileza? Quando existe uma pessoa no ambiente de trabalho que traz a leveza, que traz a compaixão, que traz a cultura de paz, ela vai contaminando de forma positiva, né, as pessoas que estão ao redor. Dificilmente, é claro que sempre tem aquelas pessoas que, né, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Que não desejam mudar, que não querem saber de mudar, que estão cansadas, que estão. Mas mesmo essas pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas são as que chegam para mim e falam: Lid, você tinha razão. É possível a gente construir um novo ambiente de trabalho. E de fato é possível. E aí eu desejo que essa seja uma meta que você possa colocar para você, de trabalhar e de desenvolver no seu trabalho um ambiente de trabalho saudável, né? De estar num ambiente saudável e também de contribuir para que ele seja saudável. Porque outra coisa que não dá para a gente fazer é desejar que o ambiente seja saudável sem que a gente faça absolutamente nada, que a gente mude nenhum comportamento. Que é algo que eu sempre pergunto para as lideranças. Você está disposto, você está pronto para permitir pequenas mudanças no seu processo de trabalho para alcançar a cultura de paz e o ambiente saudável? Ah, Liditou, então vamos embora. É nesse caminho que a gente vai construir. Agora, se a pessoa não está disponível, ela acha que é só o outro que vai fazer, ela vai pagar um treinamento e todo mundo que faça ali, então ela está segura, porque ela já pagou o treinamento, então, tipo Pôncio Pilatos que lava minhas mãos, claramente isso não vai acontecer. Mas se a pessoa está disponível, pelo menos tem um pouco de abertura para isso. Oi, Tina, boa noite, eu não tinha visto você hoje aí. Boa noite para as pessoas que entraram aqui. Vai passando aqui tão rapidinho os nomes que tô vendo agora, Tina. E aí, gente, como é que vai chegando para vocês? Faz algum sentido isso, essa nossa, esse nosso foco na cultura de paz? E aí aqui eu estou falando do ambiente de trabalho, mas é claro que aquilo que você aprender no trabalho para exercer a sua atividade profissional, para exercer aquilo que é o seu ganha-pão, você com certeza consegue transpor para a sua vida pessoal, para a sua vida social. Então, a comunicação consciente, essa busca da cultura de paz, ela é completa porque ela olha para o ser humano como um todo, como eu comecei falando. Então, aquilo que você aprende para o seu ambiente de trabalho transborda com certeza para as suas outras relações, né? Então, é fundamental que, se essa é uma vontade, você busque, você esteja aqui, você compartilhe com pessoas do seu trabalho também, para que elas também aprendam, e espero que vocês consigam já aí amanhã ou nos próximos dias conversar com as pessoas com quem você trabalha e falar: que negócio é esse de cultura de paz? Será que a gente não é algo que serve pra gente? E aí eu posso dizer para você com toda certeza: muda tudo. Muda a forma como você enxerga o outro, muda a forma como você enxerga, muda a forma como você entrega o que você entrega para as pessoas. Então, a paz no trabalho é uma construção, né? Ela não é de novo, não é ausência de conflito, não é ausência de atritos, não é isso.
mas é a capacidade que a gente vai ter de lidar com cada conflito, de gerir cada atrito e de colaborativamente a gente criar esse ambiente que a gente deseja tanto, né? Que seja saudável. Porque quem é que quer ir trabalhar para poder sobreviver e voltar doente para casa, né? Ou adoecer, né? E é claro que não é só o trabalho né, só o trabalho que tem todo o peso para o adoecimento de uma pessoa, não é isso. Mas ele tem um papel fundamental, importante, e se ele for compassivo, leve, claro que ele tem um peso grande para como a pessoa consegue lidar com os outros problemas que ela tem na vida, porque problema todo mundo tem e sempre vai ter, né? Então, esse caminho da cultura de paz é a gente conseguir ter confiança no que a gente faz, no trabalho que a gente faz, na entrega que a gente faz, né? Confiança uns nos outros e confiança em si, em primeiro lugar. Confiança de que você está ali fazendo, desenvolvendo e buscando fazer o melhor, que você busca estratégias e ferramentas que sejam práticas, porque ninguém quer mais complexidade, né? Basta a gente, o ser humano, que já é um ser complexo. E aí eu não posso deixar de falar que toda esse embasamento da cultura de paz, ela tem toda a relação com o que a gente vai falar e ouvir muito no mês de setembro todo. Então, queria aqui no nossa primeira live, né, de setembro, falar que a gente atua como fator de proteção à desistência da vida, a não enxergar mais a vida como possibilidade, se a gente tem um ambiente de trabalho minimamente, né, seguro, confiável, onde a gente pode ser quem a gente é e a gente pode, além de trazer o sustento para nossa casa, sentir o sentido daquilo que a gente faz, né, conseguir perceber o sentido e dar um sentido para aquilo que a gente faz. Então, proteção, né, prevenção ao sofrimento existencial, ao sofrimento extremo, passa muito pelo ambiente de trabalho. Muito mesmo. Então não dá para dizer que a gente, toda a vida vale, valorização da vida, e você entregar um bombom para o seu funcionário, se o seu processo de trabalho, se a forma como vocês lidam com os conflitos, se a forma como o desenho e a estrutura daquele ambiente de trabalho é tóxica o ano inteiro, setembro não vai salvar ninguém. Então, que a nossa capacidade de acolher, de cuidar, de olhar para as necessidades humanas básicas, de valorizar o sentimento das pessoas, valorizar a potência de cada pessoa, seja algo que a gente faz todos os dias. E aí te convido, né? Eu vou participar aí de vários encontros e lives. Fica atenta aí aos stories que eu vou postando, onde eu vou estar em cada dia. Amanhã tem live às 19 com a psicóloga Rita, que é lá de Caruaru. Então vou falar também sobre acolhimento, sobre como a gente pode ajudar pessoas em situação de sofrimento. Se esse assunto é interessante para você, segue aí que eu vou postar nos stories para você acompanhar. Porque o ambiente de trabalho ele é fundamental para que a gente consiga, então, ter esse comprometimento com a vida, que a gente consiga viver, né, de forma íntegra, digna e respeitosa, e a gente enxergar a vida na nossa vida, né? Não a gente desistindo da vida aos poucos, porque a gente tem trabalhos tóxicos, ambientes perturbadores, o que a gente precisa desejar e construir e exigir, né, nesse sentido de desejar implementar nos nossos ambientes, são ambientes de trabalho que valorizem, né, o ser humano como essência. Então, se você quiser, vai me acompanhando aí que eu vou estar em alguns lugares. E no dia 13, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo, no dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma aula Cultura de Paz nas Organizações e no Cotidiano. Então, é uma aula maior, dá pra gente detalhar cada um desses pilares que eu falei aqui, essa é a ideia. E se você deseja estar nessa aula, se você quer participar, você me manda um direct lá, eu vou te passar o link dessa aula, tá? Gratuita, para você conhecer, então, se aprofundar mais um pouquinho. É possível que a gente construa a cultura de paz no nosso ambiente de trabalho, que a gente tenha ambientes de trabalho mais saudáveis, e se isso é importante aí no seu trabalho. Inclusive, para você já começar algumas ações nesse mês de setembro, em que a gente, né, torna o olhar mais consciente para as questões relacionadas ao sofrimento. Então, no dia 13, você, meu convidado, me manda só lá no direct
Lid, quero participar da aula ou aula, me chama lá que aí eu vou mandar para você o link para você acompanhar essa aula que eu vou fazer no dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, tá bom? Cultura de paz no trabalho e no cotidiano, nas organizações e no cotidiano. Se você conhece alguém que pode se interessar, compartilha com ele, também pede para me mandar o direct, que eu mando também esse link para participar dessa aula, tá bom? Então, gente, tá encerrando aqui o nosso momento live quartas-feiras. Toda quarta-feira eu tô aqui para a gente falar de comunicação consciente, para a gente falar de cultura de paz, para a gente falar de trabalho, de vida e de como a gente pode viver a nossa vida de forma mais leve, harmoniosa, respeitosa com a gente mesmo e com as outras pessoas. E espero vocês aí nas próximas quartas. Quem quiser lá na aula no dia 13 de setembro, me chama para eu te mandar o link para participar. Vai ser pelo Google Meet, então uma aula reservada, onde a gente pode trocar, conversar, tá bom? E a gente vai se falando aí muito nesse setembro, vou aparecer aí nos canais das pessoas que me convidam para falar, então, como suicidologista, que tem total relação com a comunicação não violenta, essa é a forma que eu encontro de acolher pessoas e de começar um cuidado com as pessoas, que é na base do respeito às necessidades humanas básicas, do ouvir, do acolher, né, do não julgar. Então, estejam aí comigo. Muito obrigada para quem já me acompanhou aqui ao vivo, e você que está assistindo a gravação, quiser, me chama lá no direct e me manda lá. Lid, quero participar da aula do dia 13. Cultura de paz nas organizações e no cotidiano. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada. Muito obrigada a todas, a todos, e tenha uma ótima noite. A gente vai se encontrando aí. Amanhã tem live, hein? Acho que você entra aí no canal, eu vou colocar nos stories, acompanha aí para você não perder nada e ficar inteirado aí de como a gente pode transformar um setembro amarelo em um setembro multicolorido, tá bom? Até mais!